Doutor Ulisses, você já se negou a fazer uma cirurgia por entender que o tumor é complexo ou algo do tipo? Sejam bem-vindos a um Doutor Ulisses Responde, o local onde nós selecionamos as melhores perguntas que chegam lá pelo Instagram ou aqui pelo YouTube, para podermos fazer a resposta de forma mais completa e com um pouco mais de tempo para poder explicar tintim por tintim. Então, se você tem alguma dúvida e gostaria de ter ela respondida, não deixe de nos procurar nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde todos os sábados nós fazemos uma caixinha de pergunta. Anota aí, é @doutor.ulissesaguiar, ou você pode fazer aqui pelo nosso YouTube mesmo, tá bom? E a pergunta que nós recebemos lá no Instagram foi a seguinte: Doutor, você já se negou a fazer uma cirurgia por entender que o tumor é complexo ou algo do tipo? E eu achei essa pergunta extremamente interessante, porque vocês sabem, a gente conversa aqui não só sobre dúvidas relacionadas a doenças propriamente dito ou à nossa saúde, mas também uma coisa que eu gosto muito de compartilhar com vocês é a forma com que a cabeça do cirurgião funciona. E eu achei interessante trazer essa pergunta aqui para vocês, justamente para explicar como funciona a decisão de fazermos ou não o tratamento cirúrgico em determinados pacientes. Então, o que essa pergunta está, na verdade, nos trazendo é: existem casos onde o tratamento cirúrgico ele pode ser pior do que a própria doença? E a resposta, gente, é que sim. Por isso que todas as vezes que nós estamos frente a um paciente que tem uma doença cirúrgica, seja ela uma hérnia, um tumor, um aneurisma, uma hidrocefalia, enfim, qualquer uma das principais doenças que a gente trata no nosso dia a dia, então a pergunta que nós neurocirurgiões nos fazemos quando estamos frente a um paciente que tem uma doença cirúrgica é: será que se eu fizer a cirurgia eu vou estar ajudando esse paciente ou eu posso, na verdade, estar causando algum mal para ele? Na medicina nós temos uma máxima que diz: não causar malefícios. Por conta disso, se nós estivermos frente a um quadro que eu acredito que talvez o tratamento cirúrgico vai ser prejudicial para esse paciente, a nossa tendência é tentar outras estratégias. E eu fiz um slide aqui para mostrar exatamente para vocês como é que funciona mais ou menos a nossa cabeça. Então, nesse nosso slide, nós estamos vendo uma balança super vintage que eu achei. Para quem não sabe, essa balança era super moderna quando eu era criança. Então, aqui nessa balança, nós temos duas partes. Uma são os benefícios de fazer a cirurgia e do outro lado nós temos os riscos. Todo procedimento cirúrgico, aliás, todo tratamento médico tem os seus benefícios e os seus riscos associados. Todas as vezes que o benefício é maior que o risco, nós fazemos a cirurgia. Assim como quando os riscos são maiores que os benefícios de fazermos, nesses casos nós tentamos outras estratégias. Ou para alguns pacientes, nós podemos tentar mitigar os riscos, ou seja, se o paciente tem algum problema cardíaco, renal, se ele tem algum problema no fígado, nós podemos tentar primeiro resolver esses problemas para poder mitigarmos os riscos, ok? Então, apagando aqui nossas setinhas, e só sobrarem os benefícios. Mas a verdade, gente, é que nem sempre isso é possível. Então, se um paciente tem a balança pendendo mais para riscos do que benefícios, a nossa tendência é tentar outras estratégias ou mudar o tratamento. Agora, se o paciente tiver mais benefícios do que riscos, aí sim a gente pensa fortemente, esse paciente pode se beneficiar e ele pode ser operado para que possa ter a melhora do quadro dele. Então, voltando à nossa pergunta, que diz o seguinte: se eu já me neguei a fazer uma cirurgia por entender que o tumor é complexo ou algo do tipo. E a resposta é que, em alguns casos, em alguns tipos de tumores, onde eles estão em locais muito difíceis de serem retirados ou em local que eu sei que eu posso causar algum tipo de sequela permanente nesse paciente, a nossa tendência é de mudar a estratégia. Talvez não seja um caso em que a cirurgia possa trazer o benefício. Nós temos um exemplo muito clássico disso, que são os gliomas difusos, que são tumores que eles acontecem no tronco cerebral, que é uma região extremamente delicada, em que a cirurgia ou a simples biópsia pode fazer com que o paciente fique em coma para o resto da vida. E esse é um daqueles casos onde nós podemos, ao invés de fazer a cirurgia, tentar fazer a radioterapia direto, porque o nosso objetivo sempre é não ser
pior do que a própria doença. E existem muitos outros casos em que isso pode acontecer. E quando nós falamos de riscos, nós temos dois tipos de riscos relacionados à cirurgia. O primeiro são riscos que nós dizemos que são riscos inerentes ao procedimento. Ou seja, são aqueles riscos que, independente do paciente, eles podem acontecer pelo próprio local onde está sendo operado. Por exemplo, eu faço muita cirurgia para tumor de hipófise e os riscos inerentes da cirurgia é de nós termos piora visual ou lesão das carótidas, ou ainda fístula licórica. Essas são complicações que são inerentes, ou seja, todos os pacientes que vão ser submetidos a uma cirurgia como essa, eles podem apresentar. É lógico que é raro, mas são complicações que nós chamamos de inerentes, que elas podem acontecer por conta do procedimento. Agora, nós temos também o segundo tipo de riscos, que são os riscos próprios de cada paciente. E aí entram fatores como idade, comorbidades. O que são comorbidades? Se o paciente é hipertenso, se ele é diabético, se ele tem algum outro problema de saúde. Ou seja, existem alguns riscos que são praticamente individuais. O nosso trabalho como médicos é, estando frente a um paciente que precisa de tratamento cirúrgico, primeiro, nós avaliarmos quais são os benefícios de ser operado e quais são os seus riscos também, tanto do procedimento quanto do próprio paciente. Necessitando do tratamento cirúrgico, nosso segundo objetivo é de mitigarmos ao máximo todo e qualquer risco. Ou seja, primeiro, os riscos inerentes à cirurgia, que é solicitarmos tudo que seja necessário para a segurança, e segundo, mitigarmos todo e qualquer risco individual, compensando o paciente para que ele esteja no melhor momento para ser operado. E é por esse motivo que você nunca pode comparar a sua doença ao do seu coleguinha. Porque não é incomum nós termos, nossa doutor, eu tenho medo de fazer essa cirurgia porque um familiar, um parente, um amigo fez esse procedimento e ele não está bem. Ou de você também achar que, doutor, olha, eu vi um amigo meu que fez essa cirurgia e ficou ótimo. E é por conta disso que a gente não pode comparar o seu caso a nenhum outro caso. E é trabalho médico indicar um procedimento cirúrgico e mitigar ao máximo todos os riscos. Então não se esqueça, se seu médico indicou um procedimento para você, é porque ele acredita que os benefícios de fazer são maiores do que os riscos de não ser feito. Assim como, se um médico não indicou para você determinado tratamento, é porque os riscos podem estar muito além dos benefícios que você poderia alcançar. Espero que tenha ficado claro. Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui nos nossos comentários. Pode inclusive ser que ele vire um vídeo aqui de sequência dessa resposta que a gente acabou de dar aqui. Não esqueça de dar o seu like e também de compartilhar esse vídeo com aqueles que você sabe que podem se beneficiar dele. Então voltamos em breve com mais Dr. Ulisses Responde. Até mais!